Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. O Evangelho de hoje nos oferece algo surpreendente. Enquanto os discípulos não entendem nada que Jesus vai ser entregue e executado, discutem quem entre eles é o maior. Jesus lhes repreende, porém, não com palavras, mas colocando uma criança entre eles. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. O evangelista Mateus transcrevera de forma contundente: Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. A propósito desse evangelho, eu gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, vemos que os discípulos não entendem a Jesus. Diz o texto de hoje que Jesus lhes dizia claramente que lhe esperava um destino trágico. Os discípulos não entendiam o que diziam e tinham medo de perguntá-lo. Talvez resultasse tudo obscuro, por isso tinha medo. Ou, o mais provável, não queriam aceitar esse destino trágico de Jesus que também ameaçava suas expectativas. Essa incapacidade para entender Jesus faz com que eles não assimilam o que Jesus lhe está ensinando. Ele que sempre esmera em instruí-los pelos caminhos. Tu reconheces-te como eles, és duro em entendimento. Tu também demoras para entender as coisas que Jesus te diz. Tenhas fé. Tu também te incomodas com as dificuldades do caminho e Jesus te diz: Se queres seguir-me, carrega tua cruz. Tu também buscas o êxito e o fácil, ao invés do caminho tortuoso da autenticidade. E Jesus te diz: O discípulo não é maior que o mestre. Eu serei entregue nas mãos dos homens. Estás disposto a aceitar o que Jesus quer ensinar-te, ou preferes fazer um evangelho à tua medida? Em segundo lugar, quero centrar-me na segunda falta de compreensão por parte dos discípulos. Eles aparecem discutindo quem dentre eles é o maior. É algo completamente oposto ao que o Senhor lhes tem tentado transmitir em 1000 ocasiões e de 1000 maneiras. Vimos no Evangelho: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E em outros textos, a insistência: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Os últimos serão os primeiros. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Te custas também a ti a tornar vida as palavras de Jesus? Te passas muitas vezes o afã de ser o maior, de crer-te melhor que os outros, ou fazes um verdadeiro esforço para servir, inclusive sem ser notado? Em terceiro lugar, vemos que antes da discussão dos discípulos sobre quem é o maior, Jesus acaba pondo uma criança no meio deles, a abraça e diz: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo.
Muitas vezes se diz que Jesus toma uma criança como símbolo da inocência ou da simplicidade que há de ter seus seguidores. Outros apontam nas crianças sua capacidade de admiração. Porém, na realidade, esse gesto se refere a outra questão. Jesus põe diante deles uma criança como símbolo de insignificância. Lembras que na passagem da multiplicação dos pães o texto disse: comeram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em outra passagem, vemos os discípulos de Jesus impedindo as crianças de se aproximar de Jesus, que lhes repreende: deixai vir a mim as crianças. Tudo isso significa dizer que as crianças não eram contadas, elas eram os menores e vulneráveis. Por outro lado, uma criança é símbolo de dependência absoluta de seu pai. Uma criança sabe que sozinha não pode muito, pois tudo recebe de seu pai. Assim haverão de ser os seguidores de Jesus. Passarão por insignificantes e dependentes do Pai. Porém, nessa humildade e nessa dependência, encontrarão a grandeza e a força de Deus. E saberão, além disso, que o importante não são suas qualidades, nem seus méritos, nem suas forças, senão tudo aquilo que recebe do bom Pai, que é Deus. Te consideras débil e pequeno, ou tens mania de grandeza? És humilde? Crês de verdade que tudo o que tens foi dado por Deus? Que esse Evangelho te leves a seguir a Jesus numa atitude de verdadeira humildade, de confiança e entrega. Te livres de todo afã de superioridade, de crer-te maior que os outros. E peças a Jesus, de coração, que abra teu entendimento para fazer sempre vivas suas palavras.